Mas ninguém melhor do que o próprio ministro Jader Filho, que a gente conseguiu retomar aqui a conexão, poder seguir conosco, ministro. Enquanto esperávamos aí superar as questões técnicas, a gente já foi para o nosso espectador dando uma introdução nas várias dimensões que podem ser contempladas aí com essas mudanças do programa, mas queria que o senhor retomasse do ponto que o senhor estava falando do estágio atual do programa e de como esta nova fase vai ser importante para o Minha Casa Minha Vida. Exatamente, Yuri. Como eu estava dizendo a vocês, o programa Minha Casa Minha Vida está vivendo um momento muito especial. Nós já contratamos cerca de 1.400.000 unidades habitacionais em todo o Brasil. São investimentos muito grandes na construção civil. No último trimestre de 2024, o Minha Casa Minha Vida foi responsável pelo lançamento de 54% de tudo que foi lançado no mercado brasileiro, no mercado imobiliário brasileiro. Puxou bastante o setor da construção civil. O PIB da construção civil cresceu 5,1%, enquanto o PIB do Brasil cresceu 3,8%. E, obviamente, a gente quer que ele avance, que ele possa atender mais famílias. E o que nós criamos agora foi um faixa 4, que a gente chama, que a gente está criando uma nova modalidade, que é uma modalidade para atender dentro do Minha Casa Minha Vida a classe média. Esse foi um pedido que o presidente Lula já vinha nos fazendo e nós agora criamos essa nova modalidade que vai atender muitas famílias que querem ter o direito à casa própria, que querem realizar este sonho e agora nós, a partir desta nova ação, nós vamos poder atender. Débora? Yuri, eu fiz a primeira pergunta, vou fazer outra então, ministro. Bom, então é o seguinte, a gente está falando de uma nova faixa de renda, eu te perguntei se a gente pode chamar de faixa 4, né? E eu queria entender o seguinte, por que, né, o senhor falou, foi um pedido do presidente Lula para atender também a classe média, mas eu queria entender por quê. De onde saiu esse diagnóstico e o que vocês estão vendo, o que está acontecendo, quais são as dificuldades dessa classe média? Primeiro, o que está acontecendo, Débora? O presidente já vinha falando com a gente que ele gostaria de ampliar isso também para a classe média, que o Minha Casa Minha Vida também atendesse as famílias da classe média. Mas agora o problema se agravou. Por quê? Com a taxa de juros muito elevada, Débora, o que hoje financiava a classe média no Brasil era a poupança. Os financiamentos das habitações, das casas para a classe média, quem fazia era a poupança. Era o funding que era feito por parte dos bancos. O que aconteceu? Com a taxa de juros muito elevada, muitos recursos estão saindo da poupança e indo para outros investimentos, o que está fazendo com que a poupança se fragilize, se enfraqueça. E com isso, faltando recurso para que os bancos venham a financiar a classe média. E nós identificamos isso. A previsão é que só no ano de 2025 saia da poupança cerca de 30 bilhões de reais. E aí nós não podemos deixar a classe média do Brasil, as famílias que ganham de 8 mil até 12 mil reais, desassistidas. Então esse foi um diagnóstico que nós, lá no Ministério da Cidade, fizemos, levamos essa informação ao presidente Lula, levamos ao ministro Rui Costa e prontamente eles compreenderam não só isso, né? Deram um sinal verde para que nós pudéssemos criar essa nova faixa, que é uma faixa para a classe média, para que a classe média possa também ter o direito de alcançar o sonho da casa própria. Então, esse é uma taxa de juros abaixo do que vinha sido aplicado dentro da poupança, né? Então, nós chegamos a um número de 10,5%, enquanto que, por exemplo, a Caixa Econômica estava financiando a classe média a 11,5%, o Itaú, por exemplo, estava financiando a 12%. Então, nós reduzimos essa taxa de juros para poder facilitar a vida da classe média. Nós levamos um prazo limite de até 420 meses esse financiamento e a gente acredita que com esses recursos, com esses 30 bilhões de reais, nós vamos poder atender esse ano a 120 mil famílias brasileiras, o que faz com que nós que já vimos alterado, Débora e Yuri, nós tínhamos alterado a meta que o presidente Lula estabeleceu lá atrás, de 2 milhões de unidades habitacionais. Nós já reavaliamos essa meta, nós já estamos apontando para uma meta de 2,5 milhões de novas unidades habitacionais nesses 4 anos. E agora, com o Faixa 4, com o Minha Casa Minha Vida para a classe média, nós vamos nos aproximar do número de 3 milhões de novas unidades habitacionais financiadas nos 4 anos do terceiro mandato do presidente Lula.
E aí, ministro, o senhor mencionou esta questão de como superar esse desafio da redução da poupança, né, propriamente dita. Um dos mecanismos para isso foi usar o Fundo Social do Pré-Sal. Queria que o senhor explicasse para a gente como foi feita esta operação para se conseguir ter esta outra fonte de financiamento, sem falar nas várias questões que envolvem a discussão do próprio FGTS, cuja, né, uma das suas finalidades, né, individualmente, servir de seguridade para o trabalhador, mas enquanto fundo, o FGTS tem o financiamento da habitação como uma das suas finalidades mais nobres e fundamentais. Exatamente, Yuri. São esses investimentos que nós estamos fazendo com que o setor da construção civil possa estar empregando tanta gente no Brasil. Nós estamos chegando no setor da construção civil a pleno emprego. Se você for pegar tudo que nós temos realizado a partir do Minha Casa Minha Vida, está inclusive mexendo com toda a cadeia de produção, a cadeia do aço, a cadeia de tudo aquilo dos pisos, enfim, das telhas, a gente está do cano, tudo aquilo está sendo movimentado, né? Gerando muito emprego e mexendo muito com a indústria também de material de construção, do cimento. Então isso a gente vai continuar trabalhando firme em relação a isso. Quanto ao fundo, na verdade, o governo federal tinha que fazer o processo de alocação do que ele se utilizar em relação ao fundo, e nós levamos essa proposta para poder atender a classe média, e prontamente o governo federal atendeu a essa nossa... Até porque já era um pedido do presidente Lula anteriormente e, obviamente, ouvimos essa oportunidade de poder atender a um momento que se vive no mercado de ausência de recursos para poder financiar a classe média. A gente cria esse novo Minha Casa Minha Vida, agora o Minha Casa Minha Vida voltado para a classe média brasileira. Nós estávamos atendendo muito bem as faixas 1, 2 e 3, que vão de 0 até R$8.000, de uma maneira socialmente muito importante. Para você ter uma ideia, hoje a maioria dos financiamentos do Minha Casa Minha Vida, Yuri, eles se dão para as famílias que vão de 0 até R$2.600, R$2.800. Então, quer dizer, para você ver como está bem distribuído, e isso a gente está atendendo. Mas por quê? Porque nós fizemos diversas modificações. Nós ampliamos o valor do subsídio, nós elevamos ele até R$55.000. É a menor taxa de juros da história de todos os programas habitacionais do Brasil. Nós facilitamos muito o processo também da entrada, porque a gente une também os recursos com os programas habitacionais dos governos de estado. A gente aumenta o valor da entrada, diminui o valor da parcela, e isso facilita muito para que as pessoas possam ter acesso e realizar o sonho da casa própria. Ministro, me ajuda a entender, olha, o senhor trouxe aqui um novo número para a gente. A meta, né, nós paramos na parte, nas suas entrevistas anteriores, né, de que a meta do governo até 2026 era 2,5 milhões, né, de unidades, de casas ou apartamentos. Agora o senhor fala em 3 milhões. Essa diferença, né, como é que vai ser fatiada? Então, não sei se já tem isso planejado, quanto é que vai ser para a classe média, quanto é que vai ser do faixa 1, 2 e 3? Não, para a classe média nós estamos prevendo para o ano de 2025, são 120 mil famílias... 120 mil que serão as famílias que serão atendidas em 2020 e 2025, né? E nós pretendemos repetir isso em 2026 também. A meta mais que nós 120 mil, então. Então, mais 120 mil em 2026 para essa faixa 4, entre 8 e 12 mil, certo? Essa é a nossa pretensão. Nós estamos, obviamente, dialogando com o governo federal para que nós possamos fazer 120 mil esse ano e 120 mil no ano que vem. É isso? E a gente sabe... Isso, é isso. Mas aí, para aumentar, para chegar em 3 milhões, né? As outras faixas para o ano que vem, ainda não está decidido quanto vai ser de faixa 1. Que eu estava lhe dizendo. A nossa meta para as outras 3 faixas, primeiro o presidente tem uma meta de 2 milhões, ok?
Depois, nós, com a velocidade que o programa foi indo, no primeiro ano, batemos o primeiro recorde, foram 492 mil unidades que foram contratadas em 2023. Nós batemos o recorde novamente em 2024, com mais de 600 mil novas unidades em 2024. Esse ano, nós já estávamos previstos com 600 mil também, somado às 120, e mais esse número se repetindo, se essa linha continuar avançando, nós vamos ultrapassar 2,5 milhões, nos aproximando de 3 milhões de unidades habitacionais até 2026. Perfeito. Agora ficou bem claro ali essa trajetória. Ministro, eu queria pegar um ponto que o senhor tem destacado em suas falas recentes a respeito do Minha Casa Minha Vida, desta, não sei se posso dizer mudança de localidades, mas ou uma preocupação também em requalificar áreas urbanas mais centrais. O senhor destacou a importância de ter o Minha Casa Minha Vida como um vetor de requalificação de áreas já urbanizadas, que é uma discussão que sempre existe quando se trata de política habitacional, né? A gente viu nos anos 70, por exemplo, aqui em São Paulo, muitos distritos de áreas mais distantes do centro são dos mais edificados por causa daqueles antigos programas habitacionais que faziam conjuntos habitacionais, às vezes a 10, 15, 20 quilômetros do centro da cidade. E agora este foco também em ajudar ali, em atender áreas urbanas já adensadas ou já estruturadas. Queria que o senhor falasse um pouco disso, de como é importante também ter este olhar para que as obras do Minha Casa Minha Vida também ocorram em áreas que já contam com infraestrutura urbana, inclusive muitas vezes até com mais atendimento de segurança pública, por exemplo. Não, primeiro, Yuri, não é mais permitido, né, fazer como aconteceu nos programas habitacionais anteriores, não é mais permitido a gente fazer em áreas que não sejam áreas urbanas, né? No máximo que você pode fazer dentro de uma expansão urbana dentro da cidade, mas tem que ser dentro de toda aquela área urbana que está delimitado dentro do plano diretor da cidade. Ela tem que estar perto da escola, ela tem que estar perto do trabalho, tem que estar perto do comércio, do posto de saúde, da creche, ela tem que estar conectada com o transporte público, com o esgoto, com água. Então, tudo isso hoje são as preocupações. Fora as vantagens que foram criadas agora no terceiro mandato do presidente Lula, que todas as unidades do Minha Casa Minha Vida agora, todos os conjuntos, têm que ter biblioteca, todos os apartamentos agora têm que ter varanda. Nós melhoramos muito as especificações para poder melhorar o conforto das famílias. Muita preocupação voltada também com as pessoas com necessidades especiais. Então, todas essas especificações foram as especificações do novo Minha Casa Minha Vida, nós avançamos. Por quê? Porque se você tem, Débora, uma curva de aprendizado do programa que foi criado pelo presidente Lula lá em 2009, que já entregou mais de 8 milhões de habitações no Brasil. Ao longo desse tempo, você tem que verificar aquilo que deu certo e o que deu errado. Então, por exemplo, não será mais permitido, por exemplo, aqueles grandes condomínios como eram feitos no passado. Agora o limite são 750 unidades. Por quê? Porque nós entendemos que quando você diminui o tamanho, as pessoas criam o sentido de pertencimento, as pessoas criam o sentido de morar em condomínio, as pessoas se conhecem e não ficam, porque senão se você chega, como antigamente acontecia, aqueles empreendimentos de 3 mil, 4 mil casas, é uma cidade nova que você está criando. Da noite para o dia, você joga 12 mil, 16 mil pessoas da noite para o dia numa cidade. Aquilo acaba virando um problema social. Vem junto com ele um problema social. Então, nós não podemos. O Minha Casa Minha Vida, ele tem que ser o quê? Tem que ser uma solução. Ele tem que criar, obviamente, realizar o sonho da casa própria das famílias e tem que ter o quê? Tem que estar hoje conectado com tudo aquilo que é a atenção, obviamente, para que as pessoas possam viver com qualidade, com segurança. Fora isso, nós também estamos incentivando o que a gente chama de Minha Casa Minha Vida Retrofit, que é que a gente pegar aqueles prédios no centro das cidades, aqueles centros das cidades que estão hoje desocupados, onde já tem toda uma infraestrutura de transporte, de telefone, de emprego, enfim, você acaba até dando uma nova vida para aquele centro histórico que hoje está desocupado, a gente paga 40% a mais no valor da unidade habitacional, se for feito, por exemplo, no Minha Casa Minha Vida Retrofit, porque você requalificar, você reformar, é mais caro, na maioria das vezes, do que você fazer uma construção nova.
Ministro, a gente está chegando, já encaminhando para o fim, mas eu acho que é importante, o senhor passou um pouco sobre esse tema, mas é importante o seguinte, conforme vocês foram aprimorando o programa, ele foi ficando mais experimentado, queria que o senhor falasse um pouco da importância, então, desse conjunto, que não é só da casa, mas do próprio condomínio, né? Como o senhor falou, tem que ter biblioteca, tem que ter alguns instrumentos ali, algumas edificações. E também, só queria tirar uma dúvida, porque eu sei que esse é o xodó do presidente Lula, que é a questão da varanda. Exatamente. Todas agora, Débora, todas os Minha Casa Minha Vida, todas as unidades que vão ser construídas agora têm que ter varanda, para que as pessoas possam ter uma qualidade de vida melhor. A gente fez essa exigência, né? Nós também aumentamos o tamanho dos imóveis, né? Nós ampliamos a metragem deles, nós agregamos, por exemplo, a possibilidade de você ter, nós pagamos, na verdade, perdão, se tiver uma quadra de futebol, um parquinho, uma academia, até mesmo se quiserem fazer um espaço pet, é permitido também hoje ter dentro do Minha Casa Minha Vida, o centro de convivência, né, onde as pessoas fazem a reunião de condomínio, as festas, tudo isso está contido dentro do novo Minha Casa Minha Vida, onde a gente tem que ficar adaptando, obviamente, à nova realidade que se impõe para as pessoas, as novas necessidades que as pessoas precisam, né? E, obviamente, a biblioteca no sentido de quê? De estimular para que os idosos, para que os jovens, para que os adultos voltem a ler. Hoje a gente tem um problema grave que as pessoas pararam de ler porque estão o tempo inteiro conectadas no celular. O que a gente quer é trazer essas crianças para que elas possam ler, e para isso essas bibliotecas já vão vir com livros a partir de parcerias com o Ministério da Cultura, com o Ministério da Educação e com a Academia Brasileira de Letras. Nós conversamos aqui com o ministro das Cidades, Jader Filho, sobre essa nova etapa do Minha Casa Minha Vida, passando a atender também famílias com renda de 8 mil a 12 mil reais. E só para confirmar, ministro, é a partir de maio que começa esta nova linha do Minha Casa Minha Vida. A partir da primeira quinzena de maio, a Caixa vai estar preparada para poder receber as famílias da classe média que querem realizar o sonho da casa própria. As famílias que vão de 8 até 12 mil reais, com um teto de imóvel até 500 mil reais. É isso. E os 420 meses de prazo de financiamento limite ali previsto. Mais uma vez, juros de 10,5%. É isso. O serviço completo para o pessoal se organizar e quem tiver aí com planos da casa própria até a primeira quinzena de maio poder começar a procurar. Ministro Jader Filho, ministro das Cidades, agradeço mais uma vez aqui a participação com o senhor. Sempre um prazer recebê-lo. Um bom fim de semana. Bom final de semana para você, Débora. Para você, Yuri, para todos os telespectadores e aí os nossos internautas da CNN, sempre aqui à disposição de vocês para tirar todas as dúvidas relacionadas ao tema urbano do país. Obrigada, ministro. Bom fim de semana.